Olá, boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass do Instituto Trabalhar, que inaugura a temporada do segundo semestre de cursos do Instituto. Eu sou Cláudio Brunoro, sou fundador e membro do Instituto Trabalhar e conduzirei vocês hoje no nosso encontro, na nossa Masterclass. Só que antes de falar sobre a Masterclass propriamente dita, importante para quem não conhece ainda o Instituto falar um pouquinho sobre isso. Então, algumas coisas importantes aí que eu vou falando enquanto as pessoas estão chegando, sejam todos bem-vindos. O Instituto Trabalhar é um centro de referência, um centro de estudos para pensar, refletir e transformar o mundo do trabalho das organizações. Como é que a gente pensa, numa perspectiva propositiva, a transformação do mundo do trabalho. E, claro, dentro dessa perspectiva, nós temos diversas disciplinas que pensam essas questões e, inclusive, a relação saúde mental e trabalho, como nós vamos ver logo mais. Aliás, o tema da Masterclass de hoje é justamente algo relacionado com isso. Saúde mental e trabalho. O que será que não estamos percebendo? Uma reflexão à luz da psicodinâmica do trabalho. Deixamos esse tema justamente por algumas conversas que temos com muitas pessoas, com muitas instituições, questões que aparecem, e a gente acabou juntando tudo isso e falou, puxa, consideramos importante falar um pouquinho mais sobre isso. E ao final da nossa Masterclass, a gente deixa um convite para vocês em relação a o que tem pela frente de temporadas de curso, entre outras coisas. Mas antes de começar a nossa Masterclass, eu queria aproveitar e até colocar um pouquinho o que o Instituto faz, até para sintonizar um pouco a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Então, aproveitem mais uma vez. Enfim, como a gente apresentou agora, para nós do Instituto Trabalhar, acreditamos em um trabalho mais justo, coerente, genuinamente sustentável e que isso seja possível. Essa é uma das premissas para a gente. E quando a gente pensa em sustentabilidade, ou seja,
O que seria sustentável? Claro que não necessariamente ambientalmente falando, mas também para as pessoas que trabalham. O que seria um trabalho sustentável? Seria prover condições para que o trabalho seja saudável, ou seja, que seja possível ter uma relação ganha-ganha nessa proposta de valor. Ou seja, que não seja ou que a empresa dê resultado, claro que ela precisa dar resultado, mas aí ela precisa dar resultado ou pensar nas pessoas. Não é assim que a gente gosta de pensar. Claro que ela precisa dar resultado, mas ela também precisa pensar nas pessoas. Então não é uma relação de ou, é uma relação de e. Uma relação ganha-ganha, que não tenha contrapartidas ou que esteja numa perspectiva de não ter contrapartidas. Essa, para nós, é uma das grandes preocupações que a gente tem. Só que, pensando nisso, né, ou seja, como ter um ambiente que seja saudável para as pessoas e que, ao mesmo tempo, gere resultado, nem sempre isso acontece. E aí a pergunta que fica é, o que fazemos quando percebemos que algo não vai bem? Estamos sensíveis a isso, mas não conseguimos colocar para as pessoas o que está acontecendo. Mas, de alguma forma, a gente tem uma sensação que algo precisa ficar mais claro, que algo precisa ficar mais evidente. Afinal, o que não estamos percebendo? E é justamente nessa linha, o que será que está faltando? Como é que a gente comunica isso? Que a gente traz aqui hoje a nossa reflexão sobre a relação saúde mental e trabalho. A gente vai partir de um lugar que talvez não seja tão comum, porque a gente não vai falar de doença. Para nós, doença tem um outro lugar. Nós vamos falar justamente e principalmente dessa construção importante que para nós é relevante para o Instituto, que é a relação saúde mental e trabalho. Mas antes de falar sobre isso também, que preocupação que nós temos? Como é que a gente pode também... O que nos move? Esse é um ponto importante. O Instituto Trabalhar também é um lugar de acolher pessoas. Pessoas que talvez estejam pensando diferente do que a maioria, pessoas que talvez estejam com um pensamento que vai contra, que talvez seja diferente, seja novo. Então, como acolher tudo isso? Então, é justamente isso que nos move, né? Proporcionar, né, e contribuir para que as pessoas encontrem caminhos e atuações profissionais que não sejam superficiais, mas que ao mesmo tempo sejam transformadores, pensando justamente em plantar uma semente de um mundo mais justo. Essa é uma das grandes preocupações que nós temos. E, claro, como fazer isso? Porque, afinal, que nós temos um sentimento de que algo precisa caminhar para um outro direcionamento, que precisa ter alguma bússola para algum lugar, principalmente em relação ao mundo do trabalho, todo mundo tem esse sentimento. Mas como é que a gente vai para lá? Como é que a gente encontra justamente essas questões? Como é que a gente começa a compreender e nos aprofundar mais sobre isso? E justamente pensando nisso, o que afinal não estamos percebendo, que a gente queria começar essa discussão hoje da Masterclass com uma reflexão. Talvez alguns já conheçam essa discussão, mas é importante para a gente colocá-la numa outra narrativa, numa narrativa da discussão de hoje, da discussão da nossa Masterclass. E ela começa justamente com uma reflexão importante e interessante para nós, que é justamente nos perguntar, puxa, como será que tem caminhado, como será que tem acontecido toda essa relação no mundo do trabalho? Claro que a gente não vai pegar essa perspectiva muito anterior, mas eu queria pensar com vocês uma questão que para nós já é suficiente. Eu queria pensar justamente um ponto. Como será que as empresas têm se comunicado com a sociedade, têm interagido com a sociedade, desde o início do século XX até agora, século XXI? Ou seja, que mensagem, que maneira de contar para o mundo as organizações estão pretendendo, e até como elas contam o que elas são, o que elas fazem, o que elas pretendem ser. Se a gente parar um pouco para pensar, que imagem será que comunica isso, por exemplo, no início do século XX? Vamos pensar um pouquinho, né? Tipo, putz, final de Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, 1900 e alguma coisinha. O que nós temos naquela época, né? Nós tínhamos naquela época empresas, principalmente indústrias, né? Fábricas, né? Produzindo, né? Prioritariamente, né? Fazendo um universo muito industrial, em que, se você quisesse talvez criar uma mensagem, uma forma de se comunicar para a sociedade, talvez o que nós encontraríamos seriam logos desse tipo. Ou seja, uma mensagem que nos comunica, por exemplo, que é uma fábrica, que ela tem chaminé e que ela tem fumacinha, inclusive, saindo ao redor, ou seja, de tal forma que ela quer dizer que ela está em plena produção, em pleno vapor, ela é produtiva. Claro que não é somente esta mensagem que naquela época era interessante transmitir, mas uma delas era essa. Quando chega no final do século XX, né, ou seja,
década de 70 para frente, claro que produzir é importante, mas não a qualquer custo. E aí começa a aparecer uma outra mensagem que as empresas se preocupam em se comunicar para a sociedade e dizer o que elas estão preocupadas com. E aí aparece, claro, não necessariamente esse, mas aparece uma preocupação ambiental. Ou seja, claro que eu produzo, mas eu também tenho uma preocupação com o meio ambiente. E, obviamente, não adianta simplesmente falar isso e ter um discurso diferente da prática. Ou seja, até se cunhou um termo importante que a gente conhece, que é o greenwashing, ou a maquiagem verde. Ou seja, eu falo que eu sou uma coisa, mas, na verdade, eu pratico outra. Isso, de uma certa forma, virou um telhado de vidro para muitas das empresas, muitas das organizações. Quando a gente pensa no século XXI, nós estamos indo para uma outra perspectiva. Nós estamos vendo assim, puxa, claro que ter uma preocupação ecológica, uma preocupação ambiental é fundamental. É condição necessária, mas não é o suficiente. Já não é mais um diferencial. Então, o que está acontecendo atualmente? O que provoca, por exemplo, voltando para a minha pergunta que eu fiz com vocês, afinal, como que as empresas estão se comunicando para a sociedade no século XXI? Claro que a gente não chegaria aqui a um consenso, mas pelo menos uma forma de se expressar, ou pelo menos o que a maioria delas está procurando, é algo nesta linha. Ou seja, dizer que são boas empresas para se trabalhar. Aí vem uma pergunta. Por que será que as empresas estão precisando comunicar para a sociedade que elas são boas empresas para se trabalhar? Ou, falando informalmente, por que uma empresa precisa contar para alguém que trabalhar com ela é legal? Enfim, o que será que isso indica? Que mensagem subliminar está aparecendo quando isso está acontecendo? De alguma forma, as empresas estão precisando contar para a sociedade, inclusive para as pessoas, que é interessante trabalhar ali. Ou seja, nós temos que nos fazer algumas perguntas. O que será que nós não estamos percebendo quando isso acontece? Por que, de repente, surgiu a necessidade de fazer essa forma de comunicação? Puxa, claro que nós teríamos diversas hipóteses, não daríamos conta de responder isso, né? E a gente não vai conseguir esgotar, mas pelo menos, para a gente caminhar na nossa masterclass, pelo menos uma hipótese, pelo menos um cheiro que nós poderíamos ter, que, claro, poderíamos encontrar outros caminhos para explicar e outros caminhos para responder isso, mas que para nós é a base, para nós é fundante em relação à nossa conversa aqui no Instituto, a como a gente pensa, principalmente quando a gente fala das ciências do trabalho, que é todo o aporte referencial teórico que nós temos. Mas eu acho que vale a reflexão. Só que talvez nem todos que estão aqui já tenham ouvido essa história que eu costumo contar, mas eu acho uma história que, para mim, é muito importante, muito marcada para mim, para minha, enfim, para minha vida, inclusive minha vida profissional, que eu acho que faz bastante sentido colocá-la nesse momento. Eu perdi meu pai quando eu tinha 19 anos. E o que eu vi naquela época? Eu vi um pai que trabalhava muito. Então eu cheguei à conclusão que trabalhar demais mata. E eu cheguei a uma segunda conclusão. Eu cheguei primeiro nessa conclusão que trabalhar demais mata e que se você casar e tiver filhos, você vai ter que trabalhar mais ainda, então mata mais rápido ainda. Então, eu tinha duas questões na minha cabeça. Não trabalhe muito, porque trabalhar demais mata. E nem case nem tenha filhos, porque aí vai matar mais rápido ainda. E eu fiquei com essas questões por um certo tempo na minha vida. E eu fui me resolvendo com isso. Hoje, enfim, eu sou casado, tenho 2 filhos, o Arthur e o Caio, um de 3, um de 7, enfim, tudo isso já não é uma questão, mas na época isso me pegou por muito tempo. E quando eu estava caminhando para o meu doutorado, em que eu estava pensando e discutindo e estudando o que seria uma organização sustentável para as pessoas, em que eu estava começando a fazer uma decisão de por onde seguir e o que investigar, eu conversei com um grande amigo meu, Seijo Shida, estava almoçando, e eu contei essa história para ele. Eu falei, Seijo, eu perdi meu pai com 19 anos, e eu cheguei à conclusão que trabalhar demais mata. E dessa história, que para mim é muito importante, o Seijo olha no fundo dos meus olhos e fala assim para mim, Cláudio, trabalhar demais não mata. O que mata é um trabalho sem sentido. Isso nos consome por dentro.
Isso nos faz perder o sono. Isso, para mim, foi um insight fenomenal. Porque, por um lado, eu estava procurando o que seria uma organização sustentável para as pessoas que estão lá dentro, e aí eu sei de trás que existe uma questão de sentido no trabalho. E aí, puxa, é justamente talvez essa discussão, propósito e sentido do trabalho, como é que a gente tem essa discussão no mundo do trabalho, ou seja, um trabalho que faça sentido, algo que nos alimente, algo que seja nutritivo, algo que ao fazer nos faça ser melhor hoje do que nós éramos ontem e assim progressivamente, um desenvolvimento, numa perspectiva de desenvolvimento, de construção. Foi justamente aí que a minha decisão inclinou para um referencial teórico da psicodinâmica do trabalho, que é justamente o que a gente vai conversar um pouco sobre hoje, mas a discussão que fica é, puxa, se sentido do trabalho é importante, será que há condições para isso? Porque o que a gente precisa entender é se de um lado da moeda existe sentido do trabalho e talvez uma construção interessante, existe a outra face da moeda que é desinteressante, que é a ausência de sentido e talvez sofrimento no limite adoecimento. Então, para nós é importante entender a relação que essas coisas têm, inclusive como faces da moeda. E pensando nisso, quais são as condições? Ou seja, como pensar num ambiente, né, saudável e não um ambiente tóxico? Ou ainda, como identificar que o ambiente está tóxico e que talvez ele seja determinante para o que está acontecendo e nós não estamos percebendo? Então, esse para nós é um ponto muito importante. E como é que a gente começa a compreender isso? Como é que a gente começa a pensar nessas questões? Claro que tem muitos elementos, vamos falar de algumas pistas aqui, não vamos conseguir dar conta de todas, mas algumas delas são interessantes para a gente refletir e para a gente seguir. Por exemplo, quer ver? Eu queria trazer um exemplo caricato, que talvez vocês já conheçam, uma história de algum colega de vocês que tenha passado por isso, ou talvez em alguma vivência profissional que vocês tenham tido, isso já tenha acontecido com vocês. Enfim, não sei se vai passar um filme pela cabeça de vocês ou não, mas me deixe conduzi-los, né, a essa narrativa. Um pouco caricata, mas importante, necessária para a gente que está querendo seguir para essa pergunta relação saúde mental e trabalho, o que não estamos percebendo. Então, eu vou por um lugar anterior a esse. Vou trazer para vocês, talvez, um começo mais sutil, mais interessante e importante. Por exemplo, volta e meia outra, acaba acontecendo das empresas olharem e falarem assim, puxa, como as pessoas estão desmotivadas aqui dentro, como as pessoas estão desengajadas, o que será que está acontecendo? Tem certas empresas que sequer percebem que isso está acontecendo, que sequer é um problema, ou seja, não tem grau de maturidade para sacar isso. Mas, por alguma razão, alguém começa a dormir com esse barulho e começa a querer tentar entender o que está acontecendo. E aí, desmotivação é uma questão interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, sempre fica uma pergunta, né? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Alguém quer ser mais feio do que é? É uma pergunta estranha de ser feita, né? Afinal, puxa, como assim alguém quer ser feio, mais feio do que é? Mas a gente poderia fazer uma análoga pergunta a essa, que seria: alguém quer entregar menos do que é capaz? Ou seja, quando a gente pergunta isso, a gente está falando assim, poxa, se você tem uma certa capacidade, você quer ser útil, a gente parte dessa premissa, puxa, você quer entregar. E aí, quando a gente pensa, alguém que, por exemplo, passou por um processo seletivo, foi colocado numa certa posição, sentou numa cadeira para exercer uma certa função, um certo trabalho, como será que ele chega nesse lugar? Claro que ele quer mostrar do que ele é capaz, ele quer mostrar que ele tem virtudes, ele tem competências, ele quer fazer as coisas. Então, muito provavelmente essas pessoas não chegaram desmotivadas. Muito provavelmente algo aconteceu. Mas, em geral, essas perguntas não acontecem de pronto. Elas ficam ao contrário. Em geral, quando as empresas começam a perceber que as pessoas estão desmotivadas, desengajadas, elas começam a falar, bom, se temos este problema, precisamos dar para alguém a responsabilidade de resolver esse problema. E se o problema, né, é um problema de pessoas, em geral, é a área de pessoas que é acionada. E é solicitada a área de pessoas um plano de ação. Puxa, estamos com as pessoas desmotivadas, então, por favor, elaborem um plano de ação em relação a essa questão. Bom,
como eu contei para vocês, vou contar uma história caricata, enfim, vem seguindo comigo. Bom, como as áreas de pessoas pensam? Em geral, pensa assim, bom, se o que está faltando nas pessoas, né? Se as pessoas estão desmotivadas, então o que eu vou dar para elas é palestra motivacional. E claro que é muito interessante ouvir pessoas falando sobre como ser protagonistas de si, como conduzir suas vidas e como tudo mais. E você até se engaja com isso, acha isso interessantíssimo e tudo mais. E no dia seguinte, nada mudou. Só você está diferente em relação à visão de mundo, em relação à perspectiva. E talvez você tenha tomado uma decisão de pedir para sair, porque você sabe que o restante vai continuar como está. Então a pergunta que fica é, tudo bem, que legal, que interessante, que importante, mas o que de fato foi transformado? Mas enfim, esse é o começo dessa conversa. E essa conversa evolui, porque o que em geral nasce como desmotivação e desengajamento, e esses são os sinais, as coisas evoluem para um outro lugar, começa a ter consequências para a qualidade, para a produtividade, para a rentabilidade, para o aumento de reclamações, enfim, as pessoas não querem mais ficar na empresa, entre outras coisas. E aí sai, simplesmente deixa de ser uma questão de pessoas e começa a ser uma questão de todos os departamentos, todas as áreas. E aí começa o RH, o planejamento, o jurídico, a qualidade, entre outras áreas, a se perguntar o que será que está acontecendo, como resolver essa questão. E aí, no meio do caminho, alguém às vezes saca, puxa vida, como que nós não percebemos? Desmotivação, na verdade, é o efeito de algo que está acontecendo que a gente não percebeu. Deve ter uma causa provocando isso. Então, vamos procurar a causa. E tudo bem, começa então a olhar, puxa, será que é salário? Será que precisam dar mais benefícios? Entre outras coisas. E aí vem a pergunta de novo, puxa, se nós fazemos um certo trabalho e recebemos A por isso, e alguém resolve pagar A mais B para fazer a mesma coisa, bom, primeiro, quem não quer? Mas a pergunta que fica é, o quanto isso motiva? E por quanto tempo? Essa é uma questão. Porque, no final das contas, de novo, tudo bem, a compensação melhorou. De alguma forma, o que eu faço tem uma compensação mais interessante. Mas o que eu faço mudou? Ficou mais interessante? Ficou mais algo interessante, nutritivo, que me desenvolve? Ou estou olhando simplesmente a compensação daquilo? E, de novo, fica um desafio, porque ao olhar para essa situação de causa e efeito, a grande busca é onde que eu tenho que mexer, qual é a causa raiz dessa questão, que se eu mudar, eu tenho um efeito interessante. E aí, claro que fica um enorme desafio, porque encontrar uma causa que resolva tudo, principalmente dessas questões, não mexe. E aí vem um outro olhar, e aí vem talvez o que nós não estejamos percebendo, uma proposta para a gente pensar. Por exemplo, puxa, será que ao invés de olhar toda essa relação como causa e efeito, será que não seria interessante olhar como indutores que estão dando sintomas que provocam consequências? Qual é a diferença desse raciocínio? E por que ele é importante para nós? Eu acho interessante a gente perceber isso. O que a gente quer dizer com indutores e intensificadores ao invés de causa e efeito? Isso é uma forma importante de pensar e legal para a gente. Primeiro, vamos pensar, acompanha comigo. Será que nós poderíamos dizer que fumar é a causa do efeito câncer de pulmão? Repara que eu estou sendo enfático nesse processo. Não estou falando assim, fumar como a causa do efeito câncer de pulmão, ou seja, uma relação determinística de causa e efeito. Bom, se fosse assim, nós seríamos obrigados a afirmar que todo mundo que fuma adquire câncer de pulmão e todo mundo que não fuma não adquire. O que nós sabemos que não é verdade. Mas nós também sabemos que a população de fumantes é buzilhões de vezes mais propícia ao câncer. Então, fumar não é a causa, mas é um fator indutor. A presença dele torna a situação propícia a algo acontecer. Nesse caso, uma coisa desinteressante. E claro que todo mundo tem uma história de um amigo que tem um tio que fumou a vida inteira e não teve câncer. Mas isso não é prova para dizer que então fumar não tem nada a ver com câncer. É de relação de indução. O que nós estamos querendo dizer é que justamente é algo que, se estiver presente, isso pode induzir a algo ou pode intensificar a situação. E é esse o olhar que nós queremos fazer. Como é que a gente olha para tudo isso e começa a falar, puxa, talvez tenha um conjunto de elementos
que olhados separadamente, eles podem não fazer sentido para explicar o que está acontecendo. Mas quando colocados juntos e misturados, talvez eles possam nos dar algumas pistas. A grande questão é que, por vezes, toda essa discussão que nós estamos trazendo, elas são olhadas inicialmente por indicadores. Indicadores que são olhados separadamente por departamentos diferentes que têm explicações diferentes para o que acontece. E aí vira um grande desafio. Por exemplo, indicadores que, em geral, estão na linha de frente. Por exemplo, a pesquisa de clima, né, turnover, absenteísmo, afastamento, entre outros indicadores. Mas o que está acontecendo nessa história que eu estou trazendo para vocês? O clima organizacional não está bom, o turnover está aumentando, o absenteísmo, o afastamento. Agora, o que é importante entender do indicador? Indicador indica, indicador não explica. Mas a vontade que nós temos de torturar o indicador e encontrar uma explicação é enorme. A analogia que a gente gosta de fazer é mais ou menos assim. É como se fosse um termômetro. A gente colocou o termômetro na pessoa, tirou e viu, puxa, tem febre. Tudo bem, tem febre. É vírus, é bactéria, é outra moléstia, afinal, o que está acontecendo, o que está provocando a febre, simplesmente pelo termômetro eu não vou saber reconhecer. Eu só sei que algo não vai bem. A analogia do indicador para qualquer uma das outras, para clima ou para qualquer outra coisa, é a mesma. O clima não está bom. O clima organizacional não vai bem. Agora, quem é o culpado, qual é a razão, como é que eu explico isso? Simplesmente pelo indicador? Aí é um grande desafio. E aí, claro, qual é uma potencial interpretação? Como é que a gente olha, por exemplo, o que sinaliza um indicador desse? O que sinaliza, por exemplo, o absenteísmo? Para nossa perspectiva, não que necessariamente seja, mas para nós, absenteísmo sinaliza o índice de rejeição ao trabalho. Ou seja, se o que eu quero é ser útil, se o que eu quero é manifestar minhas virtudes, se o que eu quero é mostrar o que eu sou capaz, e eu estou me ausentando do trabalho, algo sinaliza. Se é exatamente isso, como eu disse, não dá para explicar, mas algum sinal quer dizer. Alguma pista está aparecendo. Talvez rejeição ao trabalho. Não estou suportando mais aquilo. Aquilo não está sendo suficiente. Como é que eu posso pensar de uma outra maneira? Então, essas são pistas para nós que vão dizendo, puxa, como é que eu trato dessas questões, mas de maneira mais integrada? E aí, claro, que a gente vai olhar para isso e, por vezes, vamos se perder. Porque quando a gente olha para indicador, e se a gente quer só se basear em indicador, primeiro, nós vamos ter uma leitura muito frágil, como a gente falou, ponta do iceberg, e poucas explicações. Ainda, importante para começar, o desafio é começar e parar por aí, eu querer explicações deles. Mas uma segunda fase, quando a gente olha para a camada de gestão, para a camada de liderança de uma empresa, dificilmente nós vamos ter indicador, por diversas razões. Até porque questões relacionadas à saúde, ou à doença, ou qualquer outra discussão, em geral, nas camadas de gestão, são tratadas na esfera pessoal, e não na esfera da empresa. Então, dificilmente vai ter algum indicador sistematizado. Mas talvez a gente consiga ter pistas, por exemplo, de evidências não sistematizadas. Quedas de cabelo, alergias, distúrbios do sono respiratórios em idades que não condizem com o sintoma. Isso também é uma pista. Isso também pode sinalizar que algo não vai bem no mundo do trabalho, inclusive para a liderança. Aliás, se a gente parar um pouco para pensar, até fazendo um parênteses, a gente pode se fazer uma pergunta. Por que a discussão saúde mental e trabalho está tão sendo discutida atualmente? Diferentemente de outras questões relacionadas ao trabalho anteriormente já discutidas. Por que isso agora saiu até da esfera simplesmente das pessoas que querem pensar essa discussão por ser a atuação profissional delas e está batendo com todo mundo? Claro que a gente não tem resposta também para essa pergunta, mas uma hipótese talvez. Se a gente parar para pensar, o grande surto que nós tivemos no mundo do trabalho, na década de 80 e 90, e não que isso se encerrou ainda, foi Ler-Dort. Para quem não conhece esse termo, né, Ler, lesão por esforço repetitivo. Isso foi algo que ainda não se esgota, mas a década de 80 e 90 viveu isso intensamente. Qual é a diferença que se tem para aquela época para agora, quando a gente fala de saúde mental? Quando a gente fala de Ler, lesão por esforço repetitivo, é necessário ter um movimento repetitivo para que isso aconteça. E, em geral, isso pega
a base da pirâmide. Quando a gente fala de saúde mental, isso não tem hierarquia. Então, esse é um grande ponto para a gente pensar, que no final das contas, discutir saúde mental e trabalho é discutir sobre algo que remete a todos que trabalham, a todos que estão na empresa. E essa torna-se a questão ainda mais importante, porque no final das contas a gente não está falando do outro, nós podemos estar falando de nós mesmos. Então, é importante refletir essa diferença e não deixar ela passar. Importante demais. Bom, no final das contas, o que nós estamos trazendo, então, é como olhar indutores e intensificadores, ou seja, quais escolhas organizacionais estão sendo feitas e como as informações estão sendo tratadas e como elas estão se relacionando. Porque, claro, dependendo das escolhas, vai dar muita vontade de ficar olhando para o indivíduo, ficar olhando para as pessoas e falar como elas têm que ser e como elas têm que estar. E é comum isso acontecer. As pessoas têm que ser mais resilientes. Muito natural a gente ouvir essa frase. Tudo bem. Até que é interessante o raciocínio, mas vamos tentar entender um pouquinho, afinal, o que é resiliência e da onde ele vem e quais são os seus limites? Essa é uma questão para a gente pensar. Porque se a gente primeiro lembrar da onde vem o conceito de resiliência, e talvez nem todos conheçam, é importante saber como ele foi transposto para a discussão psíquica. Quando a gente fala de resiliência, a resiliência é uma característica dos materiais. É importante saber disso. Sem entrar em muitos detalhes, resiliência é a capacidade de um material, sob certa pressão, retornar ao seu formato original. Isso é resiliência. Só que a gente sabe que se a gente pressionar demais o material, ele deforma, ou pode deformar, e nunca mais retornará ao formato original. Se a pressão for excessiva, ele rompe, ele quebra. Transpõe esse raciocínio para a psique humana. Todo mundo suporta a pressão por um certo tempo, num certo nível. Agora, a pressão o tempo todo o tempo, indefinidamente? Então, a pergunta que fica, ok, mas será que é saudável? Essa é uma grande discussão. Então, tratar a perspectiva de que escolhas organizacionais estão feitas, em que nível de abordagem elas estão sendo tratadas para a resolução de problemas, é uma questão importante para a gente. Podemos não estar percebendo algumas coisas. Então, tudo bem, eu abordei a camada do indivíduo, a gente pode abordar a camada da liderança. Não, peraí, você falou uma questão que eu não tinha pensado. Tudo bem, talvez não sejam as pessoas que têm que ser resilientes, ou resiliência tem um certo nível, mas tem uma turma aí que é super importante nessa conversa, que é a liderança. Pô, os líderes, né, eles são os responsáveis por garantir a harmonia da equipe. É verdade. De uma certa forma, eles podem até intensificar e piorar o processo. Nesse sentido, a gente pode pensar desse jeito. Mas a gente pode fazer uma outra leitura dessa questão. Será que o líder, num certo nível hierárquico, não é o liderado de outro nível? E, consequentemente, ele não está sujeito a mesmas pressões? Claro, com responsabilidades e retribuições distintas, mas ele também está sujeito às mesmas escolhas organizacionais. Então, talvez, a pergunta que fique é, se tem pressão de cima para baixo nele, e dele para baixo essa pressão não acontece, o que ele está fazendo? Fazendo sumir a pressão? Não, ele está suportando a pressão. E se a gente parar um pouco para pensar, ele está sendo justamente o amortecedor desse processo. O recheio do sanduíche que pode espirrar para os lados. E a pergunta que fica de novo é, qual é o limite disso? Então, de novo, para a gente vem com essa discussão, puxa, por que não dar uma camada adicional de abordagem e olhar para as questões organizacionais? Porque talvez ela esteja interferindo em todos. Nós temos uma discussão que, para a gente, é importante. Comportamento também é resultado de reação a contexto. Se o contexto é desfavorável, as pessoas vão reagir. Como elas vão reagir? De que maneira elas vão reagir? Claro que depende. Mas o contexto desfavorável pode provocar alguma coisa. Porque, claro, daqui a pouco alguma pessoa fala assim, mas a pessoa, o líder tem que saber o que é certo e o que é errado. E ele tem que saber o que é ético e o que não é ético de como agir. Ok. Mas aí a pergunta que fica é, a incidência de talvez alguns eventos desinteressantes que estão acontecendo, por exemplo, de assédio,
É algo pontual, que é possível saber lugar e pessoa que está fazendo isso, ou é algo recorrente? Está acontecendo de maneira difusa na organização, não é possível capturar, enfim, quem não está fazendo certo ou errado? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque senão a gente vai acabar caindo naquela história, puxa, as pessoas não estão, né, ninguém está aguentando aqui, troca todo mundo. Você já trocou? Funcionou? Troca então RH, porque não está sabendo contratar. Funcionou? Também não, né? Então, o que será que mais a gente precisa olhar? O que mais nós estamos percebendo? Esse é um ponto importante. Então, é legal começar a olhar para isso. Puxa, de que forma as coisas podem estar acontecendo? E outro aspecto bem desafiador para a gente. Quando a gente fala de como é que está a incidência, se ela é pontual ou recorrente, se a gente começar a procurar isso por indicador, é sempre importante lembrar que não é porque o sofrimento é psíquico que o distúrbio vai ser psíquico. Sofrimentos semelhantes podem provocar reações diferentes. Leia o que muitas vezes as pessoas falam de coisas psicossomáticas. Os efeitos podem aparecer em lugares distintos. Então, olhar para indicadores de doença, olharem para indicadores de transtorno, e não olhar numa perspectiva de saúde, talvez nos leve a lugares desinteressantes. Esse é um ponto importante para a gente perceber. E como é que a gente vai fazer tudo isso? Mas, claro, tudo caminha numa perspectiva, tudo anda numa perspectiva. Então, a gente quer dizer a nossa. Qual que é a nossa perspectiva? Como é que a gente entende tudo isso? Como é que a gente pode avançar nesse processo? Por um lado, existe toda uma preocupação em discurso de saúde mental no trabalho. Super importante, super legal. E acho bacana saber que as empresas estão buscando isso. Né? Ou seja, claro que é importante dizer que as pessoas têm que cuidar do corpo, que as pessoas têm que cuidar da cabeça, têm que fazer exercício, têm que se alimentar bem, fazer uma meditação, entre outras coisas. É interessante que as empresas incentivem isso. Enfim, com diversas ações, enfim, com programas, benefícios, mudanças de layout do ambiente, ok, tudo mais. Mas a pergunta que para a gente fica é, ok, tudo isso uma perspectiva de deixar as pessoas mais saudáveis. Né? Ok, mas é razoável fazer esse incentivo, mas se, por exemplo, tem decisões e investimentos voltados para, nós estamos colocando salas de descompressão. Não é mais razoável fazer a pergunta, puxa, mas se é necessário uma sala de descompressão, o que será que está comprimindo? Não é muito mais razoável fazer esta pergunta, ou seja, o que será que a gente não está percebendo? Porque talvez algo não esteja interessante. E aí é justamente essa a sutil diferença que existe entre saúde mental no trabalho e a relação saúde mental e trabalho. Saúde mental no trabalho é como é que eu faço uma perspectiva de deixar as pessoas mais saudáveis, independentemente do que elas fazem no trabalho. Ok? Eu estou colocando, talvez, quais sejam os limites. É sempre em contrapartida, né? Sempre sala de descompressão. Eu estou compensando o que está acontecendo. Relação saúde mental e trabalho é como é que a gente coloca um trabalho que tem uma perspectiva saudável, que tem uma perspectiva interessante, que tem uma perspectiva de desenvolvimento. Ou seja, o que tem de bom no trabalho? O que pode me desenvolver? E essa sutil diferença a gente não percebe, porque ela não é óbvia. Ela está no nível do invisível, ela está no nível do imaterial, ela está no nível do intangível. Então, como colocar essas questões na mesa? Né? E aí, como é que a gente pensa isso? Claro que o tempo todo a nossa vivência profissional, a forma que a gente, enfim, pensa o trabalho e reflete sobre ele, claro que isso pode ser, né, promotor da saúde ou indutor de adoecimento. Tudo bem. Claro, né, minha interação com os colegas, minha interação com o cliente, se eu estou na ponta, a minha interação com a minha liderança, entre outras coisas, eu sempre tenho uma vivência profissional, que tem a ver também, enfim, com a minha formação, com a minha história de vida, com as minhas competências, com as minhas habilidades. Agora, tem algo que está aqui ao redor, que é o que a gente chama de contexto organizacional. E aí esse é um ponto importante. Sempre vai ser possível encontrar uma justificativa de que algo na pessoa não estava bem, por isso que ela adoeceu. Ah, nossa, você viu? O cara estava tão bem, do nada ele pirou, surtou, aí o outro vira e fala, também, né? Ele está se separando. A pergunta que fica é, ele está se separando porque ele não está bem? Ou ele não está bem no trabalho porque ele está se separando? Se é que tem separação entre essas duas coisas. Mas
claro, se a gente quiser, a gente sempre vai conseguir encontrar uma responsabilização apenas individual no que está acontecendo. O que nós estamos falando assim, será que não tem uma camada esquecida? Será que não tem uma discussão que não está sendo olhada? Será que não tem algo que não está sendo percebida? Que é o que nós estamos chamando de contexto organizacional. Até porque, se a gente quiser tratar individualmente o que acontece com cada um, nós vamos ter que descobrir onde ele mora, para onde ele vai, como é que se desloca, qual é a história de vida, qual é a genética, que momento que ele está passando, não sei o quê. É muito mais complicado a gente perguntar assim, poxa, que legal. Mas ao invés de atacar individualmente, será que não é melhor mexer no atacado, olhar para tudo de maneira geral? Será que não tem algo que é sobredeterminado, que tem a ver com o contexto organizacional, que pode estar induzindo algo interessante ou desinteressante? E ao saber isso, como é que a gente mexe? Para quem não conhece esse termo contexto organizacional, o que a gente quer dizer com isso? Contexto organizacional tem a ver com, por exemplo, para uma empresa, qual é o propósito, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, e como é que isso se desdobra no modelo de negócio, nos incentivos, nas regras, nos procedimentos, no trabalho. Ou seja, o quão coerente em si está o que eu digo que eu sou como empresa para fora versus o que eu pratico para dentro. Porque dentro dessa coerência, se eu digo algo interessante como propósito, e se eu pratico esse propósito internamente, eu provoco um trabalho interessante para as pessoas, um trabalho desafiador, que faz sentido. Claro, todos nós temos uma porção de trabalho desinteressante dentro do escopo total de trabalho que nós temos. O desafio é quando colocam tudo desinteressante. Tudo não é reconhecido, tudo que eu faço não faz sentido. Esse é um ponto importante para a gente pensar. Então, como é que a gente coloca esta outra perspectiva? Como olhar para essas questões e perguntar o quanto o contexto está favorável ou desfavorável? Porque isso pode ser uma pista de algo que não estamos percebendo. Enfim, fica aqui algumas questões, e até para vocês entenderem um ponto aqui para a gente começar a caminhar para o final dessa explanação, um certo resumo, até para vocês conhecerem um pouco o que a gente tem escutado e como que a gente tem colocado uma outra forma de pensar. Né? Como é que a gente pode fazer perguntas diferentes em relação ao que vem, como é que a gente pode avançar nessa discussão? Então, diversas questões que vêm, e aí eu vou trazendo para vocês questionamentos, reflexões que têm nos ajudado a colocar nessa perspectiva com as pessoas um outro olhar. Né? Puxa, pergunta muito comum, ou uma coisa que a gente costuma ouvir muito, né? Puxa, estamos procurando a causa dos adoecimentos. Estamos procurando a causa dos adoecimentos para desenharmos um plano com ações em saúde mental. Aí vem a questão, puxa, será que é uma causa única? Já é uma questão que a gente está começando a discutir aqui. E uma segunda pergunta, e o trabalho, o seu conteúdo, o seu contexto, ele está sendo considerado nesse plano? Porque para nós não faz sentido um plano em saúde mental. Claro, nós podemos estar falando de um plano relacionado a distúrbios, né? As pessoas já adoeceram e queremos, de alguma forma, recuperar as pessoas. Ok, esta é uma camada. Mas a pergunta que fica é, anterior a isso, o que será que está acontecendo? Como que nós estamos olhando para isso? Uma outra que a gente escuta, né? Precisamos de ações em saúde mental no nível do indivíduo. A pergunta que a gente faz, será que atuar somente no nível do indivíduo será resolutivo? Por todas as discussões que nós fizemos aqui. Uma outra interessante também, quando sai do nível de indivíduo, acontece, na verdade, o que nós estamos precisando é de uma liderança mais humanizada. Essa é interessante a gente pensar. Puxa, se nós estamos procurando uma liderança mais humanizada, é porque, atualmente, essa liderança está tendo um comportamento desumano. Bom, para nós, a pergunta que fica é, o que leva um ser humano a ter um comportamento desumano? Então, a pergunta que fica, né? O que será que pode estar induzindo esses líderes a terem esse comportamento dessa natureza? Porque, de novo, como nós dissemos, comportamento pode ser reação a contexto. Como é que é o contexto? E esse comportamento que está sendo trazido aqui, desumano, ele é pontual ou recorrente? Ele está distribuído? Como ele está acontecendo? Porque talvez seja necessário investigar outras coisas. Outra que a gente escuta bastante, né? As pessoas estão desmotivadas, estão desengajadas, elas precisam saber o que querem. Se não estão gostando, é só pedir para sair. Bom, de novo, será que não há componentes organizacionais que podem estar induzindo ou intensificando esse processo?
Porque se isso está acontecendo todo o tempo todo, será que adianta ficar falando para as pessoas, elas têm que saber? Ok, tem uma camada de responsabilização individual, mas será que além dessa, está sendo perguntada qual é a parte organizacional dessa conversa? Isso é uma pergunta importante. Né? A outra que a gente escuta, né? Não, mas aqui é um ambiente de pressão, tem que ter resiliência. Bom, como nós dissemos, pressão o tempo todo o tempo. Será que isso é saudável? Para quem? Outra que a gente escuta para empresas que estão com um pouco mais de maturidade, né, tentando resolver as questões. Né? Já investimos muito em ações de saúde mental no trabalho. No começo até funcionou, mas agora estamos notando que está piorando novamente. De novo, né? Será que as ações em saúde mental no trabalho estão de fato atuando nos indutores ou estão simplesmente tentando compensar o que de fato não vai bem? Difícil saber isso, mas pelo menos fazer a pergunta é importante para perceber o que nós não estamos percebendo. E uma última, que também acontece recorrentemente, é algo nessa linha, né? Ah, não, mas o que importa para as pessoas é o quanto oferecemos de retribuição financeira, bônus e outros benefícios em troca do trabalho que as pessoas fazem. Na nossa perspectiva, será mesmo? Será mesmo que as pessoas estão, claro que elas estão preocupadas em pagar a conta, nós não podemos ser ingênuos em relação a isso, mas será que é só isso? Porque senão, não é trabalho, é emprego. É vínculo empregatício. É só uma relação de dar, né, de contribuição e retribuição. E o que está sendo oferecido como trabalho não está sendo discutido. Então, é fundamental a gente voltar para esta perspectiva. O trabalho é central na vida das pessoas. Ele é importantíssimo, ele é necessário. E ao pensar nisso, como é que a gente quer olhar para isso? Trabalhar não é só produzir algo material para a empresa, ou para a sociedade, ou para o usuário, ou para o cliente. É produzir-se a si mesmo. E isso é fundamental para a gente entender. É oportunidade de transformar o sujeito, transformar o mundo. Ou seja, a perspectiva de olhar para o trabalho e não para a doença é importantíssima. Porque é através do trabalho que eu entrego algo útil, é através do trabalho que eu encontro sentido naquilo que eu faço e que eu me desenvolvo. É através do trabalho que as coisas podem ser saudáveis. Enfim, no final das contas, o que nós estamos trazendo aqui como perspectiva é a importância de compreender em profundidade a relação saúde mental e trabalho. Só que, claro, isso, como a gente falou, não é lugar comum, é contra-hegemônico. E se é contra lugar comum, como é que a gente faz? A gente acredita que tudo é uma questão de dose e tempo. Que dose? Que tempo? Dose para as pessoas dormirem com barulho, de colocar de gotinha em gotinha algumas questões para as pessoas, com o tempo, poderem refletir. Mas dose do quê? Dose de poder ter, né, instrumentos, ferramentas, elementos para justamente poder compreender essa relação saúde mental e trabalho. Claro que tem diversas formas, tem diversas abordagens. Aqui nós vamos falar de uma que para nós faz muito sentido, que é justamente a psicodinâmica do trabalho. Dentro das ciências do trabalho, a psicodinâmica do trabalho é uma das que tem o trabalho como seu objeto de estudo, que tem o trabalho como seu cerne. Para quem não conhece, a psicodinâmica do trabalho é uma disciplina teórico-clínica que foi desenvolvida por Christophe Dejour na França. O que ela propõe é justamente a compreensão da relação saúde mental e trabalho. E aí, o seu grande diferencial para toda essa discussão que nós estamos trazendo é justamente a contribuição de poder compreender em profundidade qual é o papel do contexto organizacional, tudo aquilo que eu contei para vocês, do contexto organizacional, para um cenário favorável para as pessoas, um cenário saudável, um cenário de construção, e claro, para as empresas. Como a gente falou no começo, pensar uma organização, sustentar uma organização que, claro, dá resultado, mas ela dá resultado e também ela é interessante para as pessoas, e também ela é saudável. Como construir isso? Se fosse fácil, já tinham feito. Não tem respostas prontas. Elas precisam ser olhadas, mas de alguma forma a gente precisa começar. Enfim, tudo isso que nós conversamos até agora, gente, faz sentido? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Deixa eu ver, então. Né? Estão comentando, né? A Frida está trazendo, né, justamente, né, esse conceito de resiliência está sendo excessivamente utilizado para alguém conseguir vencer os obstáculos. Sim, né, e talvez até, como você falou, excessivamente, e
passou da conta, né? Qual é o limite disso? Né? Você tem toda a razão, né? A Maria Helena comenta aqui, né? Eu percebo que as lideranças são pressionadas pelos indicadores, pois, claro, são também responsáveis diretos pelos climas de seus times. Como vocês têm visto saúde mental das lideranças? As lideranças cuidam da saúde mental dos liderados? Quem cuida da saúde mental das lideranças? Pergunta interessante, Maria Helena, porque para nós, a questão que fica é assim, né? Quando a gente fala de saúde mental e trabalho, a primeira pergunta que fica é, afinal, quem trabalha numa organização? Chão de fábrica trabalha? Trabalha. Gestão intermediária trabalha? Claro. CEO, presidente trabalha? Também. Claro que com responsabilidades e retribuições distintas, mas todos trabalham. Então, quando a gente fala de uma perspectiva de entender a relação saúde mental e trabalho, de novo, como eu disse no começo, nós não estamos falando dos outros, nós estamos falando de todos que trabalham, independentemente da hierarquia. O que, em geral, acaba acontecendo é um pouco esse efeito que você disse. É o líder que tem que cuidar dos liderados, mas quem cuida do líder? Como se ele tivesse que ser resiliente e infinito ao extremo, e ninguém pensar nisso. Então, o que a gente tem visto, e o que tem sido cada vez mais pedido para a gente é, nós precisamos fazer algum trabalho com a liderança. Nós precisamos entender essas questões. Num primeiro momento, em geral, sai essa discussão de como é que a gente dá para o líder ferramentas para eles cuidarem mais das pessoas. Mas conforme a gente vai atuando, a gente vai mostrando que talvez não seja ali a raiz do problema, tenha algo anterior para ser olhado. E aí são diversos workshops, diversas discussões de sensibilização, né, de reflexão, de como colocar isso nas organizações. Em época de pandemia, que ainda estamos, né, foi exigido uma certeza da liderança em relação a um processo decisório, num universo de incertezas que impactavam tantas pessoas. Como é que as pessoas estão convivendo com isso? Porque, principalmente, quando a gente fala de lideranças que vão alçando cada vez mais altos níveis, existe uma coisa que acontece que a gente chama de solidão profissional. Cada vez mais eu tenho dificuldade de dividir comigo, com os outros, os meus dilemas. Ou porque meus pares podem competir comigo, e eu não posso abrir as questões, como os meus liderados não têm espaço para falar sobre isso, e eu estou num mar de gente desolado. Como é que a gente dá amparo para isso? Como é que a gente cria espaços para as pessoas poderem falar sobre isso? Com sigilo e confidencialidade. Isso a gente faz. Isso é importante você saber. Que a gente faz essa discussão com as lideranças em grupos abertos ou grupos fechados, enfim. Porque precisa dar vazão para essas questões, né? A Frida aqui está trazendo uma... Espero que eu tenha respondido, Maria Helena. Não sei se eu dei conta da sua pergunta, mas espero ter ajudado, né? A Frida está trazendo, né, o absurdo que é as salas de descompressão, né? Em vez de modificar a organização, pensa numa sala faria diferença. Pois é, esse é um ponto aí que mas acontece bastante, né? O José Fernando, né? As pessoas são muito permeáveis à venda de ideias para contenção, como essas de sala de descompressão, entre outras. Infelizmente, os responsáveis aceitam soluções simples e erradas. Enfim, é isso mesmo. A Daiane falando que faz muito sentido, a Samara também, a Angélica, né, a Silvana, a Marina está trazendo, né, achei interessante, o trabalho é central. Como pensarmos no futuro do trabalho sem olhar com carinho para o desemprego? Bom, Marina, a gente já entende o quanto é isso, né? Se trabalhar é uma baita oportunidade, aliás, é o mediador, né, mais privilegiado para a gente manifestar nossa utilidade, não que a gente vivencie o convívio social só pelo trabalho. Nós temos lazer, temos família, temos amigos, mas ele é o privilegiado. Então, se ele é o privilegiado, pensar no desemprego é interessante porque ele coloca para nós a ruptura da oportunidade de sermos úteis. Então, esse é um ponto bem delicado para a gente pensar, né? Para nós manifestarmos utilidade, sermos reconhecidos. Eu não vou dar conta da discussão com você hoje, tá, Marina? Mas se quiser, depois me manda um e-mail, a gente conversa mais sobre isso, é uma questão bem importante, né? Aí é uma questão que a Patrícia está trazendo, né, a jovens profissionais que não querem ser líderes. E essa é uma questão bem interessante para a gente pensar, né? Por alguma razão, alguém criou, né, a falácia do arco-íris de que para você ter sucesso, o sucesso é subir. Só que vamos lembrar, não tem espaço para todo mundo. A organização vai cada vez mais afunilando. Então, de 10, cada um que você promove, 9 ficam insatisfeitos. Então, como se perguntar
e organizar uma instituição em que o desenvolvimento não é simplesmente vertical, em que o reconhecimento e o desenvolvimento pode ser também horizontal. E se isso acontecer, você atende a todos. Como é que a gente pode fazer isso? Claro que há caminhos para isso. As condições têm que ser favoráveis, as empresas precisam estar com vontade de querer fazer isso, né? O que mais está sendo colocado aqui? Bom, vamos lá, né? Adriana, temos uma barreira de entrada nessas questões em relação à saúde mental e trabalho, que é tempo. Vejo que a organização quer muito de forma rápida e vejo que isso impacta diretamente o nosso trabalho como profissional, pois isso demanda tempo. Você tocou num ponto fundamental que é, enfim, muitas vezes está se pedindo muito mais remédio do que querer saber qual é a doença, para assim dizer, né? Fazendo uma analogia, né? A busca que se faz, nós estamos precisando dessa solução. A gente fala assim, mas como é que você sabe que a solução é essa? É mais ou menos como se nós, quando estivéssemos doentes, fôssemos no médico nos consultar e, ao invés de fazer uma consulta clínica, para o médico entender o que está acontecendo na anamnese, nós disséssemos para o médico qual é o nosso problema e qual é o remédio que a gente está tomando. Não faz muito sentido isso, mas sim, você tem razão. É o que está acontecendo, infelizmente, nessas soluções de curto prazo, né? A gente chama de solução de prateleira, né? Como se fosse possível ficar tirando da prateleira uma solução pronta. Como é que a gente resolve isso, né? Enfim, da nossa Masterclass era isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. E, formalmente, eu me despeço de vocês. Muito obrigado, foi um prazer. E até uma próxima oportunidade.